Olá pessoal, no vídeo de hoje irei apresentar para vocês o recurso que pode ser utilizado como um questionário para os alunos chamado Arraste as Palavras do plugin H5P. A primeira coisa que vocês precisam fazer para adicionar esse recurso é vir até o site moodle.unifei.edu.br e acessar um curso que vocês possuem acesso à posição de administrador. Assim, nesse curso, vocês irão até o botão Ativar Edição, e escolhendo determinado tópico ou capítulo que vocês desejam adicionar esse recurso, como no meu caso irei adicionar nesse tópico 1, vocês irão clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Nesse novo menu, cliquem em conteúdo interativo. Assim, será aberta uma nova aba para que vocês realizem a adição desse novo recurso interativo do H5P. Primeiramente, aqui eu irei escrever uma descrição. Minha descrição será: Bom, rolando para baixo agora na aba Editor, vocês irão escolher essa seguinte opção: Drag the Words. Assim, um novo menu será aberto e vocês agora poderão destacar aqui dentro dessas caixas de texto o título, a descrição da tarefa e o texto, que é o nosso objetivo principal. Então, aqui no título, irei colocar, por exemplo, atividade exemplo. Na descrição da tarefa, eu gostei dessa descrição que ele já deu como padrão, que é arraste as palavras aos campos corretos. E aqui no texto a gente tem algumas instruções importantes que basicamente nos ensinam a como utilizar esse recurso. Então é importante que palavras arrastáveis são adicionadas em um asterisco, ou seja, uma palavra que você queira que ela seja arrastada para dentro de um espaço em branco, ela precisa estar entre dois asteriscos. Então nessa próxima caixa de texto aqui eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Caso vocês queiram dar uma dica para esse espaço em branco cuja palavra tem que ser arrastada até ele, vocês utilizam aqui dos dois pontos aqui. Então é importante também ressaltar que para cada espaço vazio há apenas uma palavra correta e ainda você pode dar um feedback instantâneo aqui para o seu aluno colocando essa barra mais para quando ele tiver acertado a determinada palavra ou então barra menos para quando for um feedback negativo, barra incorreto, certo? Aqui a gente tem um exemplo também, o próprio H5P nos dá como padrão, que é o conteúdo H5P pode ser editado usando um. Então, navegador vai ser a palavra, vai ser o espaço em branco, né, que vai ser adicionado dentro dessa frase, e navegador vai ser a palavra que os alunos poderão arrastar para dentro desse espaço em branco. Como aqui ele utilizou os dois pontos, então o aluno vai ter essa dica, né, vai ter um ícone de um balão azul com um i dentro, um i branco dentro, que vai dar essa dica, que tipo de programa é o Chrome, exatamente um navegador. E aqui a segunda frase é: o conteúdo H5P é interativo, é a palavra que vai ser arrastada. Caso o aluno acerte, ele vai mostrar a palavra correta, e caso o aluno erre, ele vai demonstrar a frase incorreto, tente novamente. Então aqui eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Vou escrever então a palavra que eu quero que os alunos arrastem é virtual, então vou colocar entre dois asteriscos. E eu também vou querer que seja dada uma dica para que os alunos possam reconhecer essa palavra de maneira mais fácil. Nada impede também que vocês coloquem alguma frase aqui dentro desse asterisco. Então eu poderia colocar mais alguma palavra aqui. Então eu poderia continuar escrevendo. Não obrigatoriamente seria apenas uma palavra, certo? Então aqui vou dar uma dica para os alunos. Então coloquei os dois pontos. Referindo ao H5P aqui, estou dando aqui uma dica. Então, o que eu escrever aqui não vai aparecer juntamente com a frase que eu escrevi anteriormente. Então, dando a dica de o que é virtual, né? Essa é a dica que eu vou dar para o aluno. Então, quando eu salvar e mostrar para vocês, vocês vão ver como isso vai ficar, como vai ser a visão do aluno, certo? Seguindo, eu vou escrever aqui mais uma frase, para vocês verem como vão ficar as frases abaixo uma da outra, certo?
Fixar é a palavra que eu quero que esteja disponível para arraste, né? Então eu vou colocar entre asteriscos a palavra fixar. E dessa forma eu vou querer que ele dê um feedback, que o próprio navegador, o próprio H5P dê um feedback para o aluno caso ele acerte ou erre. Então, feedback positivo, barra mais, vou escrever aqui, correto. E feedback negativo, barra menos, barra invertido menos, né? Bom, essa é a minha frase, essa é a minha segunda frase. E esse é o meu texto. Agora, seguindo aqui para a próxima aba, a gente tem feedback geral, onde nós podemos gerar faixas de pontuação e dar um feedback para os alunos. Por exemplo, então, vou criar uma média geral de 6, ou de 60%, certo? Então, aqui eu vou adicionar um range e vou colocar que eu quero dar um feedback para o aluno que fizer uma pontuação de 0% até 59% e escrever para ele que seu resultado foi inferior a 60%, para indicar que ele está abaixo da média. E para o próximo range, de 60% a 100%, eu vou indicar para o aluno que o resultado dele foi superior a 60%. E partindo agora para a próxima aba, aqui nós temos configurações comportamentais, onde a gente pode adicionar algumas opções para dentro dessa nossa atividade, como por exemplo, o botão Tente Novamente. Esse botão apenas aparecerá caso o aluno arraste alguma palavra incorreta, certo? Assim como a opção de mostrar solução. Bom, aqui eu também posso adicionar esse feedback instantâneo, caso eu queira que o aluno saiba instantaneamente se ele acertou ou errou a palavra que ele está arrastando. Caso eu não quero, eu vou deixar desmarcado. E partindo aqui para a última aba, nós temos sobreposição de texto e traduções. Aqui eu não aconselho que vocês mexam nessa aba, pois os textos que o próprio H5P deixa como padrão já são suficientes e bem explicativos. No caso aqui vocês podem mudar, né, os textos que aparecerão dentro dos botões, ou então textos já próprios do sistema que estão no layout do navegador, mas eu não aconselho que vocês mexam, pois esses já são suficientes. Bom, terminando os detalhes desse menu, agora vocês podem vir em salvar e mostrar. E aqui eu fui redirecionado para essa atividade que eu criei, os alunos terão essa visão. E aqui então vocês podem ver que eu tenho o título, atividade exemplo, a descrição que eu tinha colocado para essa atividade, aqui a descrição que eu tinha colocado na caixinha lá de texto e exatamente a atividade que o aluno deve cumprir, iniciando por essa primeira frase. Então aqui eu tenho duas palavras, virtual ou fixar. Então, como eu tinha colocado anteriormente que seria dado uma dica para o aluno, ele tem essa opção aqui nesse balãozinho. Então a dica que eu havia colocado anteriormente é qual é o tipo de ambiente que pode ser acessado de maneira remota, dando assim mais facilidade para que o aluno perceba que a palavra correta é virtual e não fixar. Então ele vai clicar sobre essa palavra e arrastar para dentro da caixinha aqui, dentro do espaço em branco e soltar. Se eu tivesse colocado que a opção de feedback instantâneo estava ativada, automaticamente ele iria mostrar para mim aqui se eu errei ou acertei a palavra, cuja qual iria ficar verde ou vermelha, respectivamente. Bom, prosseguindo para a segunda frase, temos a ferramenta de arraste as palavras do H5P é eficiente para... Bom, como eu tenho agora só apenas uma palavra, eu sei que ela é a única que vai estar correta, né? Já supondo que a primeira estaria correta. Então, a fixar os conhecimentos nas mentes dos alunos. Então, vou arrastar para cá dentro dessa caixinha e eu vou clicar em verificar resposta. Como vocês podem ver, ambas estão corretas. Bom, pessoal, era isso que eu precisava mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha gostado e que tenha ficado de fácil entendimento.